Voltando, pessoal, então, como eu estava dizendo, a comunicação não verbal vai muito além do nosso controle e ela aborda a função emotiva, segundo o livro, porque ela trabalha com o nosso subconsciente, com algumas coisas que a gente compreende quando você tem a noção, quando você tem já o entendimento da mensagem, e algumas coisas podem ser sim trabalhadas, mas ela funciona de forma inconsciente. Quando, por exemplo, hoje eu escolhi estar de roxo, e aí eu falei assim, o que será que significa? Aí depois que eu coloquei, que eu pesquisei, já que já tinha me dito que o roxo é transmutação, representa transmutação, aí eu busquei, eu estou numa fase em que eu tenho buscado cada vez mais a espiritualidade, a conexão profunda com o outro. Olha só, começar segunda-feira de forma bem profunda. E aí uma coisa que eu achei bem interessante foi quando diz, por exemplo, a criança. As crianças, elas são muito fáceis da gente compreender a mensagem delas de forma visual, porque elas ainda trabalham a grosso modo e elas não têm muita interferência social. E aí, por exemplo, a criança, quando vai mentir, ela vai e coloca a mão na boca. E eu achei isso o máximo. Eu nunca tinha reparado, mas é. Aí ela coloca a mão na boca. E depois a gente vai ficando mais velho, a gente passa a mão pela boca. Até que depois, na vida adulta, a gente faz assim, ó, passa a mão pelo nariz. Mas, de qualquer forma, algum movimento aqui no rosto, na boca, nariz, tem no momento da mentira. Que incrível isso quando você tem que fazer um estudo, ou então porque muito do que as palavras dizem, o corpo não mente. O corpo, ele é verdadeiro. Então, uma pessoa que está aqui disposta, que está aqui, vamos começar segunda-feira bem, o que ela faz? Ela se encurva, que ela mantém a postura como os animais, né? Como gavião, como o galo. Então, assim, mostra força, mostra disposição, mostra determinação. Enquanto, quando você está muito cabisbaixo, né? A palavra já diz cabisbaixo, a gente se inclina, a gente se reduz. Então, essa posição assim de ficar recolhido, você quer ser menor, você quer ser pequeno, você quer esconder. E esse tipo de mensagem não tem persuasão. O outro não vai dar credibilidade para você quando você se sente inferior, quando você se sente pequeno, reduzido. Então a gente tem que, vamos, como diz, né, vamos mentir primeiro, até que essa mentira se transforme em verdade. Então que a gente dê cumprimentos, né, cumprimentos com força, né? Claro que não tem que quebrar os ossos da pessoa, mas lá até fala do distanciamento. A pessoa que vive em zona rural, por exemplo, lugares que ela tem muito espaço, ela normalmente ela tem uma tendência a estar mais distante do outro. E então a gente tem que respeitar isso também, né? Tem pessoas que são mais calorosas, gostam de abraço, gostam de toque. A gente que é mineiro tem uma tendência a ficar esfregando no braço do outro. Vocês já viram? Ô, fulano! Você vai lá e esfrega. Então, a gente também tem que polir um pouco mais, né? Quem é muito extravagante tem que tentar ser um pouco mais delicado, mais discreto, para não invadir o espaço do outro também. E da mesma forma, o outro que se acha muito dono de si, dono do seu espaço, que só anda recolhido, que só anda. Quem está assim não está aberto para a conexão com o outro. Então, é que ele possa se abrir mais, soltar os braços, mão no bolso também, gente, é insegurança, tá? Falar com mãos nos bolsos não é algo positivo. Então, assim, vocês já estão sabendo. Então, vamos tentar tirar essas camadas, né? Aquilo que realmente não nos ajuda a ter uma boa imagem, uma boa receptividade com o outro.
E, assim, ficar atento. Tem uma parte lá que eu achei legal, quando o homem pode estar parado, só que se ele está parado e ele te ouve, e ele vira totalmente para te ouvir, ele está muito mais atento a você do que uma pessoa que está ali em movimento, fazendo umas outras coisas. Então, vamos estar disposto a ouvir. Na minha vida, isso é um exercício muito grande, que é ouvir o outro. Porque uma das minhas sombras é a impaciência, né? Apesar que eu tenho melhorado muito, e eu sempre fui muito aberta, e isso aí atrai bastante. Só que você conseguir permanecer, como eu disse, na profundidade, né? Hoje o roxo tem esse papel de profundidade, o verde tem um papel muito grande de aprendizado. Então, as pessoas que gostam muito de usar verde, você vai fazer um curso, você vai aprender qualquer coisa, esteja disposto, use verde. E isso, gente, não é símbolozinho só de místico, não. É coisa que realmente tem símbolo, é importante. Seu subconsciente, ele entende que você está disposto ali para aprender. Como eu disse, o cinza é uma cor que a gente tem que evitar no início de semana, principalmente, porque o cinza é cansaço, é desânimo, é cinza, tá? Então, evitar também o marrom. Um dia desses eu fui para uma reunião de escola, que seria uma reunião muito difícil, e eu fui de marrom. E aí depois eu analisei como que foi. Eu sabia que seria difícil, e eu escolhi de forma sem ter conhecimento da cor. E o marrom é confiança. É você ser confiante, passar aquela confiança. E foi muito legal que, mesmo com tantos obstáculos que eu tive, eu consegui segurar ali a ponta, ali, eu não deixei que a emoção ela tivesse controle sobre mim. E aí, nossa, eu fico muito feliz quando a gente começa. E tudo isso aqui, né, gente, é para o nosso desenvolvimento. Né? O visual, ele também conta muito sobre quem você é. Dizem, a gente não tem que analisar um livro pela capa, mas nós somos o tempo todo rotulados, nós somos vistos, e a sua imagem é o seu cartão de visita. Né? Então, qual que é a mensagem que você quer transmitir? Eu sempre gostei de transmitir muita cor, só que é muita cor, é muito colorida, aqui, ó, a unha rosa, tudo. Mas hoje, já com uma idade mais avançada, eu quero transmitir essa cor, porque é um dos meus talentos e um dos meus valores é criatividade. E a criatividade, esse estilo criativo, é um estilo que eu quero também apresentar com a minha aparência, com a minha roupa. Não estou falando de moda, estou falando de estilo. E aí, depois eu queria, Lúcia, eu não sei se você tem acesso aí a um livro que fala sobre estilo pessoal também, que eu acho que era um assunto legal para a gente abordar também, porque todo mundo aí trabalha com mídia, o pessoal está aí no Instagram vendendo e tal. É legal ter essa compreensão do seu estilo. Então, o meu estilo é criativo. Só que antes, quando eu era novinha, eu não me preocupava, né? Podia usar. Quando você é jovem, você pode usar qualquer coisa ali que fica bonito. Vai ficando mais velha, a gente já tem que ter noção do que cabe, o que não cabe, formato de corpo, quem tem triângulo invertido, quem do formato rígido, né? Ampulheta. Tudo isso é interessante a gente saber para que a gente transpareça aquilo que a nossa beleza interior e que ela flua no físico também, no exterior. E a gente pode ser, sim, mais receptivo também quando você tem uma aparência mais agradável. As outras pessoas chegam até você de forma mais leve. Quando você tem uma aparência, ninguém está falando de beleza. A beleza todos nós temos, mas ela é muito particular. E você tem que ter
tem que saber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria. Então, aí eu falei muito, tem que ir para a escola. Teria como a gente tirar foto agora, por favor? Agradeço a todos vocês pela oportunidade. Um grande beijo. Abram a janelinha, gente. Vamos fazer essa foto agora. Quem pode mais abrir? Alguém mais vai abrir a janelinha? Magno, você ainda está aí? Então, vamos lá. Vamos fazer agora, tá? 3, 2, 1. Fizemos a primeira foto. Quem vai continuar? Então, vamos lá, né? Bom dia, Jaque França, aqui de Diamantina, Minas. Frio demais a conta hoje. Eu sou terapeuta e coach, e é muito interessante. Sou mãe da Tayana e do Slim, meu gatinho preto. É muito interessante você observar as pessoas quando elas falam dos sentimentos delas, assim, né? Elas expressam com o corpo, porque já existe um estudo, né, bem antigo aí sobre a leitura corporal, né? O que o corpo fala. E ele fala muito mais do que a palavra, né? Ele expressa o sentimento. E às vezes é o oposto do que a pessoa está falando. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existem os trejeitos que são hereditários. Existem, tipo, vamos pensar que o italiano conversa muito pela mão, pelos gestos, né? Então, existe uma interpretação, sim. Existe esse estudo, eu quero ouvir muito mais esse livro, que ele realmente ele é muito profundo, muito intenso, né? Mas eu acho que a gente tem que ver o momento de cada um, o costume, o hábito familiar, inclusive, de cada um, né? E não se prender muito a isso é isso, isso é isso. Porque, né, a gente é um todo muito maior do que aquela indicação tão fria assim, né? Tão lógica, porque a gente é muito mais do que o lógico, que é o mental, né? E a Priscila, o que é isso? Uma certa idade mais velha, você falando isso, eu fiquei aqui assim, não, quase abri o microfone. Como assim? Né, Lúcia? Você se assustou com isso da Priscila, o mais velho? Bom, então vamos lá. A Priscila falou muito sobre a cor. A cor, ela tem uma vibração e ela comunica muito, realmente. E a gente tem que ter um estudo sobre isso, a gente tem que ter uma abertura da percepção. Foi feito um estudo em Belo Horizonte, tá? Eu morei 7 anos na capital de Minas, e a gente tinha um grupo de pesquisa, e foi feito um estudo das cores mais usadas pelo mineiro da capital. E foi assustador constatar que o preto é a cor, acredito que ainda deve permanecer, mais usada pelas pessoas. E aí a gente foi avaliar. O preto, assim, ele é basicão, né? Não tem muito o que combinar, se combina, se não combina, ele ali faz a presença. Ao mesmo tempo, o preto, ele emagrece. Então, para as pessoas que estão meio que fora de forma, então o preto é o basicão ali que engana. Por um outro lado, o preto, ele fecha, ele é frio, né? E na cromoterapia, que é o estudo das cores, o preto, ele não permite nem entrada nem saída de energia. Ele não permite a troca. Por isso que ele é usado no luto. O que é o preto? O preto é ausência de cor. Como o branco é reunião de todas as cores, o preto é ausência. Então, por isso que ele é muito usado no luto. Porque no luto são sentimentos muito densos, muito tristes. O próprio cemitério, né, o velório, são movimentos de muita dor. Então, o preto, ele bloqueia. Por um lado é bom, tem a hora de usar, por um lado é ruim. É igual eu falo com as pessoas aqui que vão fazer aula, quando eu vou dar aula de yoga, vem todo de preto, como assim? Nós vamos trocar energia como? Então, assim, e todo mundo tem preto, é incrível isso. Só que assim, tudo bem, você vai pôr uma calça preta, mas põe uma blusa de outra cor, joga, porque senão
até o calor é muito intenso, a pessoa fica suando, porque não há troca, segura a energia. Então, esses cuidados com o nosso corpo, a gente tem que ter essa percepção, não só quem é terapeuta, não só quem estuda o corpo, não só quem é curioso, mas todos nós, né? Porque é a forma da gente lidar e comunicar com o outro, que quase todo mundo aqui atende e lida com pessoas, né? E como perceber o outro também e dar algum toque para que ele melhore. Né? As cores, cada um tem um alcance, tem uma percepção emocional na nossa vida, né? Desperta essa percepção emocional. Agora, a questão do tempo e do clima também. Se tiver frio, é mais comum a pessoa ficar mais encolhida, essa postura, porque o corpo pede recolhimento. Se está calor, ela fica mais assim, né? Para dar um vento. Então, são a gente tentar perceber que existe muito mais do que uma lógica. Há um conjunto de fatores para a gente poder analisar aquela leitura corporal, né? Para ter essa percepção. Agora, em relação à emoção, a gente tem um centro de energia, o chakra, Anahata Chakra, que é o chakra cardíaco, e ele é a troca. Nele a gente faz a troca com o mundo. Nele a gente vibra o amor incondicional. Então, quando a pessoa é corcunda, ela tende a proteger esses afetos. Essa postura aqui é de medo de trocar. Então, quando você faz as práticas e ensina a pessoa a abrir a caixa torácica e melhorar a respiração, ela melhora a troca afetiva com o mundo. E isso é proteção. Mas a gente tem que trabalhar essa proteção de uma outra forma. Existem várias técnicas de proteção que vale uma aula, já até falei, mas não danificando a coluna vertebral, não embotando e diminuindo a vibração desse centro de energia que é fundamental para a pele e para os ritmos do corpo, que é a vibração ligada ao amor, né, a esse chakra. Mas tem a ver, sim, a questão do cruzar os braços, né? Além do frio, que é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Quer dizer, você está com frio, você faz isso. Mas quando você vai num lugar e você cruza os braços, você está fechando a sua troca, seu aprendizado é a proteção, é uma forma de você se proteger. Às vezes você está perto de uma pessoa que você não se sente bem, porque energia é uma coisa que as plantas e os bichos sentem e a gente não é tão perceptivo dela. Quer dizer que às vezes vem uma pessoa na sua casa e a planta morre, e o bicho fica estressado, adoece, né? Os bichos, eles captam muito, eles nos protegem muito disso. Então, existe essa vibração da emoção psíquica das pessoas. E às vezes você se protege mesmo. Você não dá conta. Então, quando você perceber isso, faz uma oração. Você, poxa, meu inconsciente está me protegendo aqui. Por que eu cruzei os braços? Aí você já tem a consciência da situação. Aí você vai fazer uma oração, né? Aí você vai ler lá no livro, vai ouvir lá no livro que, não, mas coçou aqui, mas às vezes um fio de cabelo foi ali, a pessoa coçou porque o cabelo passou. Então, são tantos detalhes que a gente não pode ser frio nessa análise. Tem que ter uma visão maior daquele momento da pessoa e escutar, né? Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e ela está desabafando, e aí eu vou dar um feedback, vou falar alguma coisa, e ela está assim, presente, mas totalmente ausente. Totalmente ausente. O Sérgio deve observar isso também, né? Porque a pessoa ela não quer ouvir, ela não quer entender. Então, é uma outra linguagem corporal de uma forma sensorial muito profunda. Né? Que você vê que a pessoa ela não está ali. Às vezes, aqui mesmo no grupo, alguém vai falar alguma coisa e a pessoa viaja, vai longe, porque ela vai perceber o que aquilo ali deu de insight nela e sai. Mas tem que manter a presença. E, às vezes, isso é muito forte e intenso. Isso já fica sério, né? Porque o que não é você estar no aqui e agora? Você não está vivendo o momento. Você está no ontem ou no amanhã, né? E aí você está perdendo o hoje, que é um presente, né? A gente sabe disso, né? Um grande presente. E tem pessoas que não conseguem ficar no momento, né? Então é uma linguagem corporal muito mais sutil que a do emocional e do psíquico da pessoa.
E a gente tem que se perceber nisso também, porque a gente também, às vezes, viaja, voa, e vai e sai da presença, do momento presente. E, às vezes, é porque aquela fala, aquele filme, aquele insight que você teve ali, ele te levou mesmo. Isso é normal, comum e saudável. Mas a gente não pode ficar divagando muito durante o momento da vida presente, né? Porque senão o tempo passa e você deixou de viver ali, virou passado. E aí você vai virar, no amanhã você vai voltar para o passado. Como assim? A vida é tão rápida, né, gente? E tem sido tão rápida. Então, ter atenção a essa questão. Eu vejo muito isso nos atendimentos, né? E a gente vai dando os toques e vai. A ferramenta que eu acho mais importante para ligar com o presente é a respiração. Ela puxa para o agora, né? Para o que é agora. Os olhos. Às vezes a pessoa fala uma coisa e o olho dela fala outra. Os olhos, por que os antigos falam que os olhos são o espelho da alma? Porque na leitura corporal, o fígado é a morada da alma. E a energia do fígado e do olho é totalmente ligada. Várias linhas aí. Então, você expressa muito com o olhar. Né? E às vezes a pessoa está ali falando, ela olha para baixo, ela olha para o lado, tem a leitura dos olhos, né? E ele aborda muito isso. Mas a gente tem que lembrar que vai muito do que vai dentro da gente é expresso com os olhos. E tem pessoas que não conseguem olhar. Tem pessoas que conversam, mas elas se dispersam com os olhos. Essa dificuldade de passar o que vai dentro, e às vezes passa muito pela timidez, sim, pelo medo de se expor, pelo medo do julgamento do outro, né? Mas a gente tem que estar lembrando e atentando para essas pessoas que têm dificuldade de olhar, que é ali que ela está mostrando a verdade dela. É importante ela olhar. É muito importante ela perceber o que ela fala, colocar o que ela fala com o olhar, né? Isso é uma outra ferramenta que a gente trabalha muito, a questão do olhar, né? E as pessoas não olham, elas desviam o olhar. E no livro tem muita leitura sobre o olho, eu quero ouvir muito ele de novo. O emocional feminino, né, gente? É incrível como que a mulher se protege, né? Ela cruza a perna, ela diz, e tem homens que são muito indelicados, são muito sem noção. Eles já chegam, aquelas pessoas que chegam e conversam pegando na gente, eu acho uma invasão muito grande. Eu me sinto constrangida, eu vou me afastando. Eu vou me afastando, assim, despisto para pegar alguma coisa. Porque é uma coisa muito delicada o corpo, o toque. O toque é muito íntimo. E a gente precisa de toque. A gente precisa do sensorial. E depois desse tempo que a gente passou sem se abraçar, coisa mais gostosa é um abraço, é o toque. Mas com quem você conhece, com quem desperta isso em você e é recíproco. Você conhece a pessoa que está ali, assim, principalmente um homem, no caso feminino que eu estou colocando, né? Você está conversando com um homem e ele está ali, ele pega no seu joelho, ele pega na sua perna, como assim? Isso é muito invasivo. Os homens têm que ter essa noção. E existe isso muito, gente. Eu escuto muito isso. É uma coisa que a gente que trabalha com a gente tem que começar a despertar as pessoas para isso, para essa indelicadeza, para essa invasão, né? E às vezes até da natureza da pessoa. Ela conversa e pega, sacode. Tem pessoas que são assim, né? Tem essa natureza, ela precisa do sinestésico. São pessoas muito ativas, hiperativas. Elas não dão conta, a mente é agitada, vai para o físico e elas ficam ali naquele negócio do movimento. Mas e o outro? Como é o outro? Como o movimento e o ritmo do outro? Então, tem que ter esse cuidado, né? E com o feminino a gente vê muito isso. As mulheres cruzam a perna, cruzam os braços, às vezes de proteção, por essa invasão, né, feminina, por essa falta de respeito. E pessoas que balançam a perna. Quantas pessoas estão ali conversando e estão assim com o pé, ou assim com a caneta? Isso fala de muita impaciência. São pessoas que não conseguem, elas querem falar, elas não querem ouvir. Então, elas ficam loucas para você, ansiosas para você acabar de falar, para ela falar de novo. Dificuldade de ouvir. Então, ela vai e movimenta o pé, principalmente, gente, o trabalho terapêutico é fundamental para essas pessoas, elas não conseguem ficar consigo. Elas não conseguem ter esse tempo interno. Elas querem estar com falar, elas não conseguem respirar e silenciar.
né? Eu já contei aqui situações dentro do trabalho terapêutico, na hora da meditação guiada, que tem pessoas que não conseguem, elas saem, chega na hora da meditação, elas estão até amanhã. Aí outras pessoas que estão na sala falam, nossa, mas ela está saindo na melhor parte, depois que a gente alongou, trabalhou tanto ali com esforço, respirou, a hora de soltar, mas a hora de soltar é a hora da entrega, é a hora do contato interno. E muitas pessoas têm essa dificuldade do contato interno. Muitas pessoas acham meditar um absurdo. Hoje, graças a Deus, a ciência já colocou a importância da meditação para a gente. Então, é uma coisa que é muito falada, muito instruída, muito indicada por médicos, inclusive. Mas há alguns anos atrás, imagina isso há 20 anos atrás, era coisa de gente doida. Era, né? Assim, era coisa de que é isso? Parar para ficar pensando e limpar a mente, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com a quietude e com o interno, e com o contato com você mesmo. É a hora que vem os insights, né? Essa coisa do centramento. Isso é uma ferramenta maravilhosa para a gente achar o caminho, enxergar o caminho. E saúde. A meditação fala muito de saúde glandular, de saúde hormonal, né? É muito além do que a calma. É fisiológico, né? É um remédio fantástico para a saúde. Só que as pessoas não têm, como elas são muito inquietas, são muito sinestésicas, a grande maioria, e principalmente são muito racionais, parar para respirar, parar para entrar em contato consigo mesmo é um desafio muito grande. Então, eu vou dando o passo a passo, né? Fica aqui só um pouquinho. Você pode sair no meio da meditação, não tem problema. Você só sai em silêncio para não atrapalhar todas as pessoas. Mas fica aqui só um pouquinho. Se você quiser, você fica em pé. Se você quiser, você fica sentada. Mas fica, por favor. Por você, pela troca que a gente tem. Fica aqui. Aí ela fica em pé, movendo. Depois ela senta, faz a meditação sentada. Depois ela faz sentada com o olho fechado. É um processo de ensinar a entrar para dentro, porque a maioria das pessoas não tem esse hábito. Elas são muito fora, a mente, né, deixa a pessoa muito ligada, mas a gente é um todo, a gente é formado por 4 corpos inferiores, o mental, o emocional, o espiritual e o físico, que é o mais denso. Então, se você fica só no físico, é aquela história do cavaleiro do ser superior carregando dominando os 4 cavalos da carroça. Tem que ter equilíbrio, tem que ter harmonia. Então, se a gente é muito físico, e os outros aspectos? Vai ter doença, vai tombar a carroça. E a doença nada mais é do que esse alerta. Ou, você não está cuidando de mim. Porque no físico não tem como enxergar, né? Se você adoece, você está enxergando. Agora, por que que hoje a psicossomática fala tanto da causa das doenças? A homeopatia trata da causa das doenças e várias outras terapias. Justamente para a gente ir no ponto. E o ponto está ligado à emoção, está ligado à espiritualidade não trabalhada, que a meditação faz muito essa fonte, esse contato, né? Para que a gente possa ir mais leve, para que a gente possa ir mais integrado, né? E aí a gente fica mais tranquilo com os nossos gestos, com as nossas verdades físicas que são passadas e interpretadas, quando você está mais centrado. Lembrando que a gente não pode se prender também muito, né? Tanto assim, não. Coçou aqui, às vezes o cabelo foi ali, às vezes sentiu calor, tem tantas coisas, tantos fatores, mas realmente, essa leitura corporal, ela é uma ferramenta maravilhosa, né? Lúcia, falei demais, eu acho que você tem muito o que falar para a gente também, né? Não, tenho muito não. Aprendi foi muito com vocês hoje, viu? E eu acho que é um tema que a gente pode continuar, né? Como você falou, a gente lida com gente e cada um traz seu estilo, e o perigo que tem é exatamente a gente ficar fazendo interpretações, mas você foi muito bem em colocar, porque não é porque o fulano está de preto que ele está fechado, né? A gente também não ficar interpretando as coisas, achando que é muito simples, né? Analisar o outro, porque a gente não conhece nem a si mesmo, às vezes esses conhecimentos atrapalham também quando a gente não sabe utilizar, né? Por exemplo, hoje eu estou de preto porque eu amo essa roupa da Herbalife, tá frio, um pouco frio, e ela é preta, mas
É incrível como eu tenho uma roupa de frio preta e eu tenho uma outra também da Herbalife, que eu gosto muito, que eu até comprei quando eu acho que eu fiz uma extravagância no México, ela é rosa choque, né? Mas eu acho que tem alguma coisa a ver. Quando é que você pega a rosa choque, quando é que você pega a preta, sabe? Mas olha só, mas amei essa história do verde, eu ainda não tinha percebido. E como é incrível, né? Quer dizer, a cor mostrar um pouco também do que a gente está sentindo naquele momento. Mas tudo isso a gente tem que analisar com muito cuidado. E essa coisa da linguagem corporal, tem aquelas pessoas que têm a síndrome das pernas inquietas, né? Então, a gente tem que ver até que ponto isso ali já se transformou numa doença, e a pessoa tem que tratar se ela perceber, né? Às vezes, nem dormindo ela consegue manter essas pernas quietas, né? Mas, assim, foi um tema muito rico, né? Amei aprender com vocês hoje, né? Escutar, né? Dentro dessa linha que a Priscila falou e que a Jaque falou para a gente ter esse equilíbrio nas nossas análises. Amei tudo isso. Hoje foi um dia meio, né? Vamos ter que ver essa live em duas partes, parte 1 e parte 2, quem não assistiu, mas foi muito bom estar aqui com vocês e chegou a nossa hora de fazer o encerramento. Então, Jaque, só fecha para a gente qual é a luz de hoje. A Terra recebe o raio amarelo, né? Que é a sabedoria, que é a luz da consciência. Então, essa sabedoria de usar todas as ferramentas que o homem foi descobrindo aí para a gente, mas conectada com a fonte. A intuição, ela faz muita gente perceber a pessoa, né? A gente não se perder do todo do que a gente é, né? Então, a sabedoria, que é ativar essa luz da consciência. Então, a gente começa a semana com essa luz aí para que a gente possa seguir mais leve, que a semana venha abençoada para todos nós. Beijo no coração, gratidão, gratidão, gratidão. Até quarta.